A questãozinha da CESP, bem legal, tá? A negação da proposição. Todo ator sabe cantar e dançar. Primeiro analisando a proposição, né? Olha só. Todo ator sabe cantar e dançar. Foi usado o conectivo e, não foi? Todo ator sabe cantar é uma coisa, sabe dançar é outra. Então são duas proposições ligadas pelo conectivo e. E ele também usou o quantificador todo. O que a gente aprendeu na aula? Que esse quantificador todo deve ser substituído pelo existe. Ou pelo menos um, ou algum, né? Qualquer palavra que tenha esse sentido, sentido de existe, né? Aqui no caso da frase dele, ele usou existe mesmo. Mas tudo bem. Só partindo do nosso conhecimento da tabelinha e do que a gente viu até agora. O todo a gente troca por existe. Então, existe ator. A gente, para fazer a negação quando tem o e, tem que negar o primeiro, né? Negar o sentido do primeiro, trocar o e pelo ou e negar o sentido do segundo. Então, como é que eu faria essa negação? Existe ator que não sabe cantar ou não sabe dançar. Seria dessa forma a negação. A clássica, né, da tabela. Existe ator que não sabe cantar ou não sabe dançar. Será que é isso que ele falou? Existe ator que não sabe cantar ou que não sabe dançar. Tá perfeito aqui, ó. Então eu posso afirmar que essa realmente é a negação e esse item é classificado como certo. A negação da proposição todo candidato estudioso passará no concurso e será um bom profissional então ele quer a negação disso, né? Perceba que ele usou o quantificador todo, que deve ser substituído pelo existe, né? Ou qualquer palavra ou expressão que tenha esse sentido. E aí ele usou o conectivo e, ó. Então o e temos duas proposições aqui, ó. Todo candidato estudioso passará no concurso. E a outra, será um bom profissional. Qual é a negação de passará no concurso? Não passará no concurso. Qual é a negação de será um bom profissional? Não será um bom profissional. O que eu faço com o e? Troco pelo ou. Lembra disso? Então, olha só como é que seria a negação clássica da nossa tabelinha. Ó, o todo a gente troca pelo existe. Existe candidato estudioso que não passará no concurso ou não será um bom profissional. Vou repetir. Existe candidato estudioso que não passará, eu tenho que negar o sentido da primeira, que não passará no concurso, tem que trocar o e pelo ou não será um bom profissional. Será que tem alguma frase dessa forma? Então vamos lá. Todo, não, já começou mal. Todo candidato, não pode ser todo. A negação do todo é coexiste. Algum, beleza. O todo pode ser trocado por algum, porque o algum tem o sentido de existe, né? Olha lá. Algum candidato estudioso não passará no concurso. Até aqui tá beleza. Ou, aí tá errado, ó. Será um bom profissional. Ele tem que negar aqui também, ó. Não será um bom profissional. É por isso que essa tá errada. Só por causa disso. Ele botou será um bom profissional. Ele manteve o sentido da segunda. Não. Todo de novo, já começou mal. Aqui o existe. Existe candidato estudioso que não passará no concurso. Beleza? Ou, beleza, não será um bom profissional. Tá aqui a resposta. Alternativa D, certinho como aparece na nossa tabelinha, né? Tá aqui a última, só para ver o que tá errado. Existe candidato estudioso que não passará no concurso, ó, ele usou o e. Só tá errado por causa disso. E não será um bom profissional. O e tem que ser trocado pelo ou. Que coisa, né? Tem que ter um cuidado monstro aqui. Mas dá para acertar numa boa, tendo o conhecimento que você viu, tá? Os casacos de inverno são confeccionados com cores escuras ou são feitos com peles de animais? A negação dessa afirmação é... Então vamos lá, ó. Perceba que ele usou o conectivo ou. Tá aqui, ó. Bom, os casacos de inverno são confeccionados com cores escuras. Eu preciso fazer a negação do primeiro, trocar o ou pelo e, lembra da tabelinha? Vai lá e olha de novo. E aí fazer a negação do segundo. Então como é que eu faria a negação clássica disso aqui? Os casacos de inverno são confeccionados, né? Então eu faria assim, ó. Os casacos de inverno
não são confeccionados com cores escuras. Ó, troca o ou pelo e não são feitos com peles de animais. É só fazer isso. Eles não são confeccionados com cores escuras e não são feitos com peles de animais. Certo? Se eu encontrar isso, essa é a resposta certa. Então, ó, ele tem que ser, ó, os casacos de inverno não são confeccionados com cores escuras. Eu começo na, ó, são confeccionados com cores escuras. Tá errado. Os casacos de inverno não são confeccionados com cores escuras. Ok. E não são feitos com peles de animais. É exatamente o que a gente estava procurando, né? A alternativa B. Eles não são confeccionados com cores escuras e não são feitos com peles de animais. Vamos ver o que está errado nas outras? Os casacos de inverno não são confeccionados com cores escuras. Ele usou o ou, ó. E a negação do ou é com e, né? Ele usou o ou, por isso. A D. Os casacos de inverno são confeccionados. Errado. Tem que fazer a negação, né? Os casacos de inverno não são confeccionados com cor e são feitos. Quer dizer, ele usou o e, mas ele manteve o sentido da segunda, ele não negou. Então a certa é a B mesmo, tá? Uma questãozinha de um nível um pouquinho melhor agora, né? Vamos lá. Foi usado mais de um conectivo, tá? A negação de Arthur ou Paulo são agentes administrativos e Mauro mora em Brasília é. Olha só. Olha só, você tem que ter a capacidade aqui de enxergar três proposições. Três proposições. Quando ele fala Arthur ou Paulo são agentes administrativos, eu tenho que entender duas proposições envolvidas. Primeira, Arthur é agente administrativo. Eu não escrevi o administrativo, tá? A segunda, Paulo é agente administrativo. Aí ele colocou o conectivo ou. Arthur é agente ou Paulo é agente, tá? E aí vem a terceira proposição. Mauro mora em Brasília. Então tá aqui, ó, o ou, que foi utilizado aqui, primeiro conectivo, e aqui o e, né? Então a proposição inicial que ele coloca é essa aqui. P ou Q, ó. Arthur é agente ou Paulo é agente e Mauro mora em Brasília, certo? P ou Q e R. Essa foi a proposição inicial dele. Como é que fica a negação disso? Veja, esse E diz o seguinte pra gente, ó. Esse E aqui, ó. Tem que negar esse primeiro e colocar ou no lugar. Pode ver, ó. Neguei o R, tá vendo? Coloquei ou. E eu tenho que negar o primeiro. E negar o primeiro, tem ou aqui, né? Então esse ou eu troco por E, nego o P e nego o Q. Então na prática, eu vou negar o P, vou trocar esse ou por E, vou negar o Q, vou trocar esse E por ou e vou negar o R. Eu vou negar as três proposições, né? Vou trocar esse primeiro ou por um E e esse segundo E por um ou. Se eu encontrar essa negação aqui, essa proposição aqui, a questão está encerrada. Se eu não encontrar, aí sim, aí eu vou ter que fazer tabela verdade, vai dar um trabalhinho grande, tá? Mas a gente vai encontrar. Vamos lá então. Olha lá. Então tem que ser assim, ó. Ó, Arthur não é agente e Paulo não é agente ou Mauro não mora em Brasília. Ó, a proposição P é Arthur é agente. Então aqui é a negação, ó. Arthur não é agente e Paulo não é agente ou Mauro não mora em Brasília. Então, Arthur e Paulo não são agentes. É a mesma ideia de Arthur não é agente e Paulo não é agente. Beleza, tá certa a primeira parte. Arthur e Paulo não são agentes. E Mauro mora em Brasília. Não, tem que ser ou. Olha aqui, ó, tá vendo? Ou Mauro. E tinha que ser também, além de ser ou, tinha que ser ou Mauro não mora em Brasília. Tá escrito Mauro mora em Brasília. Então, tá errado, não tem. B. Arthur e Paulo não são agentes. Beleza. Arthur e Paulo não são agentes. Arthur não é agente e Paulo não é agente. A mesma coisa que Arthur e Paulo não são agentes. Beleza. Ou Mauro mora em Brasília. Não. Ou Mauro não mora em Brasília. Então tá errado também. A C. Arthur e Paulo não são agentes. Beleza. Ou Mauro não mora em Brasília. Tá aqui. Tá aqui a resposta certa. Arthur e Paulo não são agentes. Ou Mauro não mora em Brasília. É o que está escrito aqui, ó. Então essa é a negação da nossa proposição inicial. Só para ver o que está errado nas outras, né? Aqui, ó, usou o ou. Arthur ou Paulo não são agentes. Já está errado por aqui, nem precisa ver o resto. Ó, o ou.
Arthur, de novo, ou. Arthur ou Paulo não são agentes, não precisa nem ler o resto, né? Arthur e Paulo não são agentes, né? Então acerta a alternativa C, tá? Bom, som. Testando. Aqui aparece uma questão onde foi utilizado o condicional, né? O se e então. Vamos lembrar da nossa tabelinha? Você deve ter anotado aí no seu caderno, né? Como é que é a negação clássica do condicional do se e então? Ó, se P então que. A negação é essa aqui, ó. P e não que. Ou seja, você mantém o sentido da primeira proposição, deixa ela igual, troca o conectivo se e então pelo e nega a segunda. Mantém a primeira, usa o e nega a segunda. Então vamos lá? Se a rosa é amarela, então a primeira proposição é a rosa é amarela. Então o cravo é vermelho. A segunda proposição é o cravo é vermelho, certo? Então o que eu tenho que fazer para negar isso aí? Manter a primeira. A rosa é amarela, tem que estar escrito. Não pode ser a negação, tem que ser como ela está ali. A rosa é amarela e o cravo não é vermelho. Tem que negar a segunda, certo? Tem que manter a primeira, usar o e negar a segunda. A rosa é amarela e o cravo não é vermelho. Se a gente achar isso, a questão está encerrada. Segue a ideia da tabela. Então, a rosa tem que ser amarela. Então está escrito, ó, apenas quando a rosa, ele está falando da rosa aqui já, né? Não é amarela, tá errado. Não é amarela, não deu. Não é amarela, não deu. É amarela e é amarela. Beleza, essas duas aqui estão coerentes. Aí tem que usar o e. E, o cravo não é vermelho. O que está escrito aqui? E o cravo é vermelho. O que está escrito aqui? E o cravo não é vermelho. Nós achamos certinho a negação clássica da tabelinha. A rosa é amarela e o cravo não é vermelho. A alternativa correta é a alternativa E. Outra questão em que ele utilizou o se e então, né? Ó, se P então que, a negação é P e não que, certo? Ok? Mantém o sentido da primeira, troca o se e então pelo e, nega a segunda. Mantém a primeira, usa o e, nega a segunda. Vamos lá? A negação da proposição. Se Paulo estuda, então Paulo estuda é a primeira proposição. Então Marta é atleta. Marta é atleta é a segunda proposição. O que eu tenho que fazer? Manter o sentido da primeira. Paulo estuda. Paulo estuda. Trocar pelo e. Negar a segunda. A segunda não é Marta é atleta? Então eu tenho que negar isso. Então eu tenho que escrever Marta não é atleta. Então vamos lá? Paulo estuda e Marta não é atleta. Se eu achar isso, já marco no gabarito. Paulo estuda e Marta não é atleta. Ó, alternativa A não é. A B já está aqui, ó. Paulo estuda e Marta não é atleta. Acabou. Eu nem preciso fazer o restante, né? Pode marcar essa aí que é a certa, tá? Olha só. A negação da proposição ou eu vou ao mercado ou à padaria pode ser representada pela frase, ó, foi usado a disjunção exclusiva, ou uma coisa ou outra. Lembra? Ou eu vou ao mercado ou à padaria. Como é que a gente viu na tabelinha? A negação do ou é feito pelo se e somente se. Simples assim. Não precisa negar nenhuma proposição aqui, ó, o P e o Q, entende? Ó, deixa o P como estava, deixa o Q como estava e troca o ou pelo se e somente se. Então a negação disso aqui, como é que seria? Ou eu vou ao mercado ou à padaria. Como é que fica a negação? Vou ao mercado se e somente se vou à padaria, for à padaria. Ó, vou ao mercado se e somente se for à padaria. Já está aqui a resposta que bate com a nossa, né, tabelinha inicial. Ó, não vou ao mercado nem à padaria. Quer dizer, ele está dizendo nenhuma coisa nem outra. Não vou ao mercado e não vou à padaria. Não é isso, né? Se eu for ao mercado, então irei à padaria. Usou sei então. Vou ao mercado e não vou à padaria. Não vou ao mercado, mas vou à padaria. Esse mais tem o sentido de e, tá? Essas coisas serão trabalhadas, né? Essa interpretação mais apurada, que nem esse mais, esse nem, que aparece aqui, ó. Não vou ao mercado nem à padaria, né? Parece um nem. Isso aí vai ser visto de uma forma mais detalhada na terceira aula. Nós vamos ter uma terceira aula sobre raciocínio lógico, aonde a gente vai discutir questões de caráter mais interpretativo, sabe? Transformar essas frases usando conectivos e tal, né? Que as questões de concurso às vezes fazem. Então nós vamos entrar nesse caráter mais subjetivo das frases,
na aula número 3, tá? Fica tranquilo. Para chegar lá, é necessário que você tenha visto tudo que você está vendo aqui primeiro, senão não dá, tá bom? Vamos lá. A negação da proposição sou feliz, se somente se tenho você ao meu lado, né? Ele usou o conectivo se e somente se. Da mesma forma que a negação do ou é com se e somente se, a negação do se e somente se é feita com ou, a disjunção exclusiva, tá? Bom, isso é uma regra, como é que eu falei? Negação usual. É aquela regrinha clássica que nós temos na tabelinha, né? Ele poderia utilizar uma equivalência. Aí a gente teria que fazer a tabela verdade. Nós vamos fazer um exemplo desse já, fica tranquilo, tá? Então lá, ó. Agora, se eu encontrar essa frase nesse formato aqui, a questão está encerrada, ó. Sou feliz é a primeira proposição. Tenho você ao meu lado é a segunda. Então, em vez do se e somente se, basta eu substituir pelo ou. Como seria? Ou eu sou feliz, ou eu tenho você ao meu lado, né? Uma coisa ou outra. Onde é que está isso? Ou eu sou feliz, ou tenho você ao meu lado. Certinho na alternativa B, né? Olha só, aqui ele usou se e então, aqui ele usou sou feliz e não tenho você ao meu lado, usou o e, né? Não sou feliz, aqui usou o e também. Tenho você ao meu lado, se somente se, sou feliz, usou se e somente se. Então, a gente procura essa negação clássica que eu mostrei para você na tabelinha. Se a gente não achar, aí a gente vai ter que fazer, né, a tabela verdade dessas alternativas aqui, para ver qual que tem os valores invertidos. Tá? A gente vai ver um exemplo desse já. Mas a primeira coisa é você ter mentalizado aquela tabelinha que eu te mostrei e procurar se você encontra nas alternativas a resposta condizente com aquilo que a gente viu. Na nossa tabelinha nós vimos que a negação do se e somente se é com ou, beleza? A afirmativa. Se a vida é bela, então sou um artista é falsa. Se ela é falsa, né, eu tenho que encontrar a negação dela. A negação dela vai ser verdadeira, não é verdade? Então eu tenho que procurar a negação disso aqui. Portanto, pode-se afirmar que, justamente, né, ele quer a negação daquela frase ali em cima. Ó, observa que foi usado o conectivo se e então, né? Ó, se a vida é bela, então sou um artista. Então, a primeira proposição, eu já organizei aqui para ficar mais rápido, tá? A primeira proposição é a proposição P, que eu chamei a vida é bela. A segunda é sou um artista, proposição Q. E a proposição inicial é essa aqui, ó. Se P, então Q. A negação clássica dela, da tabelinha, é P e não Q. Seria a vida é bela e não sou um artista. Se isso aparecer aqui, a vida é bela e não sou um artista, pronto, a questão está encerrada. Ó, a vida é bela e sou um artista, não é essa. A vida é bela ou sou um artista, não é essa. Não é verdade que a vida é bela ou sou um artista, também não é essa que está escrito nesse formato aqui. A vida é bela e sou... A vida não é bela e sou um artista. Não, tem que ser a vida é bela e não sou um artista. Tá errado, ó. Também não é. Se a vida não é bela, então não sou um artista. Veja que eu não encontrei a negação clássica aqui. Isso quer dizer que ele usou o quê? Uma equivalência lógica. Ele usou uma equivalência lógica. Então, não tem jeito. Aqui eu vou ter que fazer tabela verdade, tá? Então vamos procurar. Bom, seguinte. Primeiro, a vida é bela e sou um artista. Ó, a vida é bela é P, sou um artista é Q. Então é P e Q, beleza? A vida é bela ou sou um artista. P ou Q, né? Não é verdade que, não é verdade que quer dizer uma negação aqui na frente, tá vendo? Não é verdade que a vida não é bela, então a negação de P, ou sou um artista, ou Q, sou um artista, então Q mesmo. É isso aqui que está escrito na C. A D, a vida não é bela, então negação de P. E, o E, sou um artista, proposição Q. A última, se a vida não é bela, negação de P. Então, sei então, não sou um artista, negação de Q. Uma dessas aqui vai ser a negação de CP, então Q. Vai ser a negação da nossa proposição inicial. Como é que eu vou descobrir? Pois é, como eu falei, ele usou uma equivalência lógica para negação. Então eu vou ter que fazer as tabelinhas verdade para descobrir qual é a negação correta, certo? E é o que a gente vai fazer agora. Tenho aqui as alternativas, então eu vou descobrir qual é a certa. Vamos lá? Está aqui a nossa tabelinha inicial. P, Q e aí o condicional, né?
P com Q. Como é que é o nosso esqueminha? Ó, V, V, F, F. Lembra da aula número 1, né? Tem que ter assistido. Não adianta você querer assistir a aula 2 de raciocínio lógico sem ter assistido a 1. Esquece. Tempo perdido. Tem que assistir primeiro aquela aula lá, tá? Tá, como é que é a tabelinha do CEI então? Vamos lá? Vamos fazer um filho. Lembra? V com F dá F. Nos outros casos é V. Então, ó, só vai ser falso aqui, ó. V com F dá F. Os outros casos é V. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a alternativa A, né? Apesar de eu já saber que a negação não é isso aqui, né? Mesmo assim, eu vou mostrar para você por que não é a alternativa A e qual que é a alternativa certa. Então, vamos lá. P e Q. P e Q. Vamos fazer com outra cor aqui, ó. P e Q. Aqui no final eu vou fazer, tá? Eu já tenho P e Q. Como é que é o negócio do E? V com V dá V. E os outros casos dá tudo F, né? Então, V com V dá V. V com F dá F. Ó, V com V dá V. V com F, F com V dá F. E F com F dá F. Veja bem, eu posso afirmar que isso aqui é a negação disso aqui? Não. Por quê, professor? Porque para ser a negação, tem que dar todos os valores invertidos. Para que isso aqui seja a negação disso aqui, ó, tem que dar... Aqui deu V, né? Ali tem que dar F. Aqui deu F, né? Ali tem que dar V. Aqui deu V, lá tem que dar F. Aqui deu V, lá tem que dar F. Aqui até deu certo, né? Só que aqui não. Tem que dar certo em todas as 4 linhas, entende? Tem que dar F, V, F, F. Aquela que der F, V, F, F é a negação dessa proposição. Não é a alternativa A. Então, a A está eliminada. Joia? Então, essa aqui não é a negação certa. Vamos para a alternativa B. A alternativa B fala em P ou Q. Vamos fazer P ou Q. P ou Q. Bom, como é que é o negócio do OU? O OU só é falso quando é F com F. Então, P e Q estão aqui, ó. Tem que ser as mesmas proposições, claro, né? V com V, V. V com F, V. F com V, V. F com F, F. Bom, deu o que a gente queria? Não. Era para ter dado F, V, F, F. Nada a ver. Não deu isso aqui com o valor invertido. Então também não é P ou Q, tá? Vamos para a alternativa C, então. Certo? Está eliminada a alternativa B. Ela não é a negação. Vamos para C? A C fala em negação de P ou Q. Então vou precisar da negação de P. Vou fazer aqui do ladinho, tá? Ó, negação de P. Como é que é a negação de P? É trocar os valores de P. Aqui era VVFF. Então aqui fica FFVV. Né? Tá. Agora, negação de P ou Q. Beleza? Aqui, ó, parênteses, né? Negação de P ou Q. É para associar essa negação de P aqui, conectivo OU, com o Q que já está aqui, ó. É para associar essas duas aqui, tá vendo, ó? E o conectivo OU no meio. Como é que é o negócio do OU? O OU só é falso se for F com F, né? Então fica, ó, V com F dá V, F com F dá F, V com V dá V, F com V dá V. Certo? Então agora é para fazer a negação disso. Olha a negação aqui fora. A negação disso. Então é a negação da negação de P ou Q. Não coube aqui, né? Agora essa aqui, ó. Vamos lá? Ó, como é que é isso? É a negação disso aqui, entende? Ó, é isso aqui com esse não na frente. Então é só negar os valores aqui. Como é que fica? F, V, F, F. A minha pergunta para você é: aconteceu o que a gente estava esperando, que a gente queria que acontecesse? Claro que sim. Por quê? Porque aqui tinha dado VF e VV. Aqui deu tudo invertido, ó. Deu F, V, F, F. Então eu posso afirmar com certeza absoluta que a negação disso pode ser isso aqui. Tá correto. Essa é a negação dessa. Então ele usou uma equivalência lógica. Veja você. Então a alternativa correta é a C. Aí você vai dizer assim para mim: tá, professor, e se eu testar as outras? Vai dar certo alguma das outras? Claro que não, né? Só uma delas vai fechar direitinho, né? Se não acontecer isso, a questão tem que ser anulada ou ele vai ter que dar certo para duas alternativas, entende? Fica tranquilo. Só uma delas vai fechar. Então você pode fazer as tabelinhas até encontrar a correta só, né? É um caminho. E se você tiver tempo e quiser testar as outras para se garantir, né? Aí você pode fazer também. Beleza?